Pois é, 250 mil mortos por Covid-19. Eu quero lembrar aqui que o presidente da República estimou que o Brasil teria no máximo 800 mortos por Covid-19. Disse isso numa entrevista. 800. O Brasil está passando de 250 mil. E aí ele ainda quer fingir que não desdenhou da gravidade da pandemia. Quando disse desde o primeiro momento que é muito mais fantasia essa questão do coronavírus, e até dizer que o vírus era uma realidade, a gente precisou criticar muito. No primeiro discurso na TV, inclusive, não tratou o vírus assim não. Depois é que inseriu ali e aí tentou fazer com que a preocupação dele, que era restrita à economia em razão de popularidade, preocupação eleitoral com 2022, também era antes com a vida, que não era. No começo ele não demonstrava essa preocupação nas suas atitudes, nem no seu discurso. E aí depois ele fez aquele combinado. A gente aqui analisa a realidade. E aí você precisa mostrar no discurso onde está a discrepância em relação aos atos reais, né? Então ele fez aquela aglutinação ali de não, estamos sempre desde o começo preocupados com a vida e com a economia. Mentira. Ele estava vindo como presidente da República num governo que pretendia ter indicadores econômicos bons em 2022 para poder apresentar isso para o eleitorado e ser reeleito. Quando chegou a pandemia, ele achou que essa pandemia fosse parte de uma grande conspiração midiática, científica, internacional para prejudicar o governo dele, né? Do jeito que o bolsonarismo tem esse elemento, esse fator paranoico, era assim que ele via e dizia em entrevista, deu declarações nesse sentido. Aí a pandemia se estabeleceu, porque a realidade se impõe, e a gente alertava desde o começo. Aí foi correr atrás do prejuízo, e foi correr atrás do prejuízo não porque as pessoas estavam morrendo, mas porque o João Dória estava propagandeando a vacina do Instituto Butantan, que é mérito do Instituto Butantan. E o João Dória, evidentemente, muitas vezes peca pelo excesso de marketing, né? Até quando está certo, ele acaba gerando uma rejeição, porque fala daquele jeito empolado, etc., que gera também ataques dos bolsonaristas, e aí eles ficam naquela polarização. Mas a questão é que ele pressentiu que um adversário que, nesse momento, nem um dos mais cotados para uma vitória em 2022, pudesse ter ali um cacife eleitoral decorrente de uma eficácia do Instituto Butantan, aí foi correr atrás sem trazer resultado também. Né? Ele só fechou ali com a vacina de Oxford, não fechou com outras, está enrolando com a Pfizer até agora para justificar o próprio atraso. Enquanto isso, vai morrendo mais brasileiro. Então é um comportamento absolutamente lamentável nesse quesito. Mas o bolsonarismo, o governo em geral, está muito mais preocupado com propaganda do que em solucionar problemas vitais complexos. Enquanto isso, tem gente aqui no YouTube, viu, Felipe, falando, a mãe do presidente está vacinada, minha mãe ainda não. Exato. Pois é. Não, perfeito o comentário dos espectadores que estão acompanhando no YouTube. É bom lembrar que dá para assistir a esse programa com imagens aí no canal de YouTube, Rádio Band News FM. A mãe do presidente foi vacinada depois do presidente passar meses desdenhando das vacinas. E ainda teve ali uma história muito mal contada, porque o lote, apareceu o documento depois, era de Coronavac, o registro inicial foi de Coronavac, depois o presidente disse que a pessoa fez uma rasura, etc., porque ele não admitia, com medo de perder discurso entre os bolsonaristas das redes sociais, etc., ele não admitia que a vacina do Instituto Butantan associada ao governador de São Paulo, que é seu rival, pudesse ter sido aplicada na mãe dele. Mas, de qualquer modo, seja qual for a vacina, e a história é mal contada até hoje, a familiar dele, a mãe dele, que faz parte do grupo de risco, ela foi vacinada, enquanto o presidente estava lá desdenhando de vacina. Inclusive, essa atitude a respeito de efeitos adversos faz parte do escopo daquilo que era o discurso bolsonarista, de que a vacina pode transformar a pessoa até em jacaré. O presidente não chegou a falar isso. Quer dizer, ele queria deixar claro para a população que vacina era um negócio arriscado, em vez de fazer a campanha contrária,
que a vacina deve ser tomada porque ela é testada pelos laboratórios internacionais, aprovada nas agências internacionais ou na agência brasileira que é responsável por essa fiscalização, e a da Pfizer foi aprovada agora há poucos dias, o que aumenta a pressão sobre ele para fechar o negócio. Então, assim, é tudo errado, né? Para os outros, volta à normalidade, peito aberto, se não é frouxo, se não é maricas, etc. Agora, para a mãe, que é do grupo de risco e tal, não sei o quê, é a vacina. Então, vocês olham aquilo que a família faz, não aquilo que a família fala.